É importante as pessoas saberem quando que realmente deverão procurar um médico ou deverão preocupar-se com sua saúde. E é o objetivo, então, dessa conversa de hoje. Mas sem se alimentar, pegando o ganchinho aí, sem se alimentar, a falta de apetite seriam sintomas de câncer? É sintoma vamos falar assim, o normal é que nós tenhamos pequenas oscilações de peso e de apetite ao longo da nossa vida. Na maioria das vezes o peso aumenta aos pouquinhos, até os 55, 60 anos, e depois ele começa a reduzir. Isso é normal. E durante períodos de ansiedade, alguns aumentam o apetite e outros diminuem o apetite. Isso é interessante. Então, tem pessoas que emagrecem quando estão nervosas, estão deprimidas, e tem outros que engordam muito. Acontece o contrário. Então, o normal é que o normal é que a pessoa tenha uma explicação para a sua mudança de apetite. Quando a pessoa não tem nenhuma explicação, vamos dar um exemplo, a pessoa começa a ter muita fome e perde peso, come muito e perde peso, isso é um sinal de que tem alguma coisa que não está certa. E é uma das manifestações do diabetes. Quando a pessoa começa a perder o apetite, não tem mais fome, é sempre difícil perder peso, de repente começa a perder peso de graça, sem fazer muito esforço. Está tudo bem, mas está perdendo peso. Um mês acontece. No segundo mês tem que acender uma luz amarela. E se persistir isso, tem que procurar um médico. Às vezes tem alguma doença associada que deve ser tratada. Quanto mais cedo procurar, tanto mais eficiente e mais benigno vai ser um tratamento. Isso é bem interessante, então, na ansiedade, que é um momento que a gente está vivendo aí, mais ainda por causa da pandemia, os sintomas são os mais diversos, uns emagrecem, outros engordam. Aquele que tem tendência a emagrecer, acentua o emagrecimento. Aquele que tem aquele que tem tendência a engordar, a ansiedade faz aumentar o peso. Eu ouvi certa vez que depois dos 50 anos, se não se cuidar muito, ganha 1 quilo por ano, né? É mito isso ou não? Esse que ganhar 1 quilo por ano tem que se dar por feliz. Porque senão, ficando todo mundo dentro de casa, com medo do Covid, o que a gente está vendo é ganhar em 6 meses 5 quilos. Então a preocupação com o peso, ele é um marcador de se está tudo bem na nossa vida. Se eu estou ganhando peso, alguma coisa não está bem, nem que seja emocional, mas alguma coisa não está bem. Se eu estou perdendo peso, também. Perder um pouquinho é bom. Estou perdendo com esforço, com dieta, ótimo, é isso que nós queremos. Agora, perder gratuitamente tem que procurar causa. Inevitavelmente, doutor Modoloso, a hora que saiu uma pesquisa aí do Ministério da Saúde, depois da pandemia, certamente vai verificar que as pessoas engordaram durante a pandemia, né? Ou já tem isso? Engordaram muito. Muito, né? O número de pacientes que estão procurando a cirurgia, não aqui em Passo Fundo, no Brasil inteiro, aumentou muito. Não só porque a obesidade é fator de risco para a gravidade do Covid, mas também porque elas começaram o peso rápido aumenta a gordura no fígado, aumenta a hipertensão, aumenta a diabetes. E eles estão se deparando com essas doenças que eles não tinham. Então eles acabam buscando uma outra alternativa. Pois é, porque o que nós estamos verificando aí, a Agas, que é a Associação do Gaúcho de Supermercados, está dizendo, né, pesquisas que eles fazem aí, aumentou o consumo de arroz, aumentou o consumo de carne, né, as pessoas mais em casa e comendo mais, né? Em casa ele boia, né? Impressionante isso, hein? Essa é uma das realidades, mas também serve assim, por exemplo, nós usamos o peso, mas uma pessoa ter dor de cabeça é comum? De vez em quando todo mundo tem, poucos são os que não têm. Agora, persistentemente estar com dor de cabeça todos os dias, não é normal, tem que buscar uma alternativa, um médico ou um especialista. É isso que o objetivo de hoje é nós saber quando que é importante considerar a busca ao médico. Sim.
Não é na primeira vez que tive uma dorzinha do lado direito do abdômen. Será que é pé na vesícula? Não. Amanhã tá bom, não teve mais, passou um mês sem ter. Esquece, toca a vida. Às vezes nós mesmos fazemos um esforço, movimentamos, damos um mau jeito, vai ter uma dor. Agora, a dor que persiste, essa dor chama atenção, porque nada fica permanente a menos que tenha alguma coisa. Então, o que não deve negligenciar é não ir buscar o recurso. Então, a dor, a falta de ar, de vez em quando. Pode ser que pegou um pouco de pólen, um frio e deu um pouquinho de falta de ar. Mas no outro dia tem que estar melhor. Se não tiver melhor, tem que procurar o pneumologista. Então, a persistência do sintoma é que nos deve alertar para buscar o médico. Não no primeiro sintoma. Evidentemente, uma dor muito súbita, muito forte. Tem que buscar porque não aguenta a dor. Agora, coisas leves tem que ficar de olho. Se persistir, vai buscar auxílio. E isso em qualquer dor, né? Qualquer dor, qualquer sintoma. Nós tivemos em setembro, o mês da prevenção do câncer do intestino. O que acontece? Todo mundo vai ao vaso e eventualmente pode ser um pouquinho de sangue. Isso é um alerta. Saiu uma vez e depois passou muito tempo se não saiu mais, tranquiliza um pouco. Agora, toda vez que vai sair sangue, tem que pesquisar, não pode ficar aguardando. Porque pode ser um pólipo que tu resseca por endoscopia, sem cirurgia, mas pode ser um tumor também. Sim. Às vezes, o primeiro sinal que tem de quem tem um tumor de intestino, seja benigno ou seja maligno, é a presença de um pouco de sangue nas fezes. A pessoa observa que tem um pouquinho de sangue. Sim. Nosso WhatsApp é 99968-730. A Zaira Comim manda um bom dia, diz que está gostando do programa. Você também pode mandar a sua mensagem aqui no nossa live aqui no Facebook e também o nosso WhatsApp 99968-730. O senhor falou que em palpites, né? E quando se trata de saúde, a gente é muito acostumado a dar palpite, né? E o palpite leigo, isso não contribui, né? Não, vai ali, toma um chá, não sei de quê. Toma um chá, não sei de quê, que já melhora. Perigoso isso. Tomar um chá não tem tanto problema. O problema é persistir no chá. Tomou, não melhorou, esquece o chá. E outro, nós temos também o Dr. Google. Sim. Né? Que é outro fator. O paciente está em casa, sentiu uma coisa, vai para o Google. E lá dá um monte de coisa. Alguns entram em pânico e outros tomam conduta totalmente errada. Sem um exame, sem um diagnóstico, sem um... Parte do princípio, a nossa tendência é, se nós... Tem pessoas que se apavoram e vão logo para o pior. Querem pensar se não estão com o pior, põe na cabeça que estão com o pior, já estão morrendo só pelo diagnóstico. Não, estou tomado de câncer, não tem mais saída, e não é nada disso. Sim. E tem outros que vão lá e dizem, mas isso aqui não é nada, isso aí tem bastante gente que tem e não dá bola. E os dois lá estão errados. Então, simplesmente o Google ele é importante, ele mostra o que pode ser, e a pessoa tem que ter um bom senso de que se não evoluir em 2, 3 dias e procurar o recurso médico. Até porque pode ter diversas patologias, doenças com sintomas semelhantes. Sim, tem isso, né? Isso. Por exemplo, dor de estômago. É muito comum a pessoa ter uma dor de estômago muito forte e de repente em meia hora passa. Ele vai lá e toma um pantoprazol, toma um medicamento, um chá e diz, me aliviou. Daqui a pouco dá de novo essa dor de estômago uma semana depois. E aliviou tomando chá. Ou com simpatia. E aliviou. De repente dá uma dor que não alivia. E vai ver a pedra na vesícula. Que ela começa com um quadro muito parecido com o estômago. Então, nem sempre o chá resolve, porque às vezes o Voltaire, que era um iluminista, ele dizia que o papel do médico é interter o paciente até que a natureza se encarregue de curá-lo. Em parte é verdade, muitas vezes a dor passa por si, às vezes passa quando a doença toma conta. Sim. E o papel do médico não é muito mais do que isso, é identificar e tratar em tempo hábil. Sem falar nas nossas crenças ainda, que tem bastante, nossos mitos, né? Minha mãe me levava no benzedor, né? Dava uma dor de barriga, estava amarelo, né? Levar esse guri no benzedor, né? O seu Maurílio Xavier benzia todo mundo.
E tem muito disso ainda, né, doutor Madaloso? Eles fizeram um estudo em pacientes que tinham alguma crença, pacientes que acreditavam em Deus, e compararam com pacientes que não acreditavam em Deus, para as mesmas doenças. E viram que aqueles que acreditavam viviam mais, viviam melhor, sofriam menos. Mesmo nas doenças mais graves ou incuráveis, a evolução dos que acreditavam é melhor. Olha aí, ó. Então, a fé ajuda. Ajuda muito. A imunidade de uma pessoa que tem fé é mais forte do que a que não tem. Puxa, que baita abordagem. E isso é estudo científico, não é... eu sou católico, sou cristão e acredito nisso, mas não, eu estou me baseando na ciência. Na ciência. Isso não se sabe explicar até que ponto a imunidade, pelo fato de nós acreditarmos, temos um conforto e por isso menos ansiedade, e menos ansiedade poderia melhorar a nossa imunidade, ou se é um poder que nós não conseguimos explicar. Sim. Mas o fato é que ter fé diminui a gravidade das doenças e aumenta a nossa imunidade. Esse fator de que a fé diminui a ansiedade é certo, não? Também, Isso também. É inquestionável, né? A gente não sabe se é por causa disso ou se é a força do Todo-Poderoso em cima de nós. Então, maravilha. Rádio Planalto, vamos adiante. Estamos ouvindo aqui o doutor Carlos Augusto Madaloso, né? Falando sobre quando devemos abandonar os palpites, né? E procurar o médico. Eu ouvi uma manifestação sua faz uns 10 anos sobre automedicação. O senhor falou agora em automedicação. E eu me lembro que o senhor disse, não sei se ainda comunga dessa ideia, disse, olha, a pessoa está com uma dor às 3 da madrugada, distante lá 30, 40 quilômetros do médico, nada contra tomar um remédio, doutor. É isso ou não? Mas não foi essa, certamente não é isso. Estou com uma dor, não. É assim, a pessoa, quando ela tem uma dor leve, não ameaçadora, que ela tem uma explicação para isso. Por exemplo, ela tem uma artrose de quadril e ela, quando está para chover, tem dor. Tá? Não vai ficar com dor? Ela vai lá e toma o remédio e depois vai consultar. Entende? Então, agora, uma dor às 3 da manhã, uma dor no peito, vai tomar o remédio, ela pode estar infartando. Isso não é normal. Se ela tiver angina, ela vai saber o que é. E se ela não tiver angina, não é normal. Acordar com dor no meio da noite não é normal. Não tem, aí tem que pegar e se tem recurso para ir numa emergência, vai numa emergência. Se tem recurso para ligar para o médico, ter o contato do médico, entra em contato com o médico e diz, doutor, eu estou com uma dor, começou às 3 da manhã. Ele vai dizer o que é para fazer. Então, nós temos alternativas que não é sair desesperado para ir numa emergência. Agora, eu sei, toda vez que vai chover me dói a perna. Eu vou ir consultar agora porque está me doendo a perna? Não, vou tomar um remédio, outra vez fiz isso, e assim que for possível eu vou consultar. Sim. Em regra, a gente como paciente é desregrado? Nós Como médicos somos desregrados. As pessoas... existem aqueles hipocondríacos que qualquer coisa entra em pânico e sai correndo no médico, que não é melhor isso do que aquele que é negligente, aquele que está sofrendo e fica aguentando, levando e não conta para ninguém, vai indo, quando chega não tem mais o que fazer. Esse tempo chegou no consultório um paciente lá para mim, eu tenho 82 anos e nunca fui no médico. E chegou mal. Daí, pois é, o que o senhor me diria se eu dissesse assim, quero vender esse carro aqui que em 40 anos nunca fiz uma revisão? Isso é para contar se orgulhando ou para contar com vergonha? E a mesma coisa a pessoa, ela tem que também se cuidar. Claro. Devia ser uma rotina, né? Claro, e existem rotinas de prevenção de câncer, existem rotinas para a mulher. A mulher se cuida muito melhor que o homem, né? Que ela faz prevenção de câncer de mama, de câncer de colo de útero. E o homem e a mulher devem fazer de prevenção de câncer de intestino, deve fazer avaliação de lesões de pele. Um dos tumores mais comuns que tem, acredito que é o mais comum, é o câncer de pele. Quantas vezes
Você, João Altair, foi fazer uma avaliação no dermatologista para ver se tem alguma lesão precursora de câncer? Em 50 anos, nenhuma, doutor Madaloso. Nenhuma. Pois é, aí é que está. Então nós temos que... Mas eu tenho um argumento. Dizem que o câncer de pele, as pessoas claras, de pele clara, são mais suscetíveis. Mas o melanoma e eu com essa não. minha cor de cuia aqui Mas sou menos o melanoma suscetível. não. Então, o melanoma é o câncer de pele é mais comum, exceto o melanoma. Sim. E o melanoma também é de pele mais comum na pele mais escura. Olha aí, ó. Dr. Carlos Augusto Badaloso conosco, aqui na Rádio Planalto. Novembro. Agora temos aí o Novembro Azul, doutor. Prevenção, câncer masculino. O senhor já falou aqui do câncer de pele. Sim. O que mais, hein? Intestinos. Agora é a prevenção do câncer de próstata. De próstata. Então, não precisa o paciente ter sintomas com dificuldade para urinar, dor para urinar, para ir buscar a prevenção. A prevenção a gente considera aquele que não tem sintoma. Então, deve ir buscar o urologista e fazer todos os homens acima de 40 anos. Alguns 45, existe uma certa divergência aí, quando iniciar. E tem que ser feito isso porque nós evitamos doenças muito mais graves, como um câncer de próstata com metástase óssea, fraturas, com consequências graves que podem ser evitadas. O objetivo da medicina é aliviar o sintoma, aliviar o sofrimento do paciente. Mas ele só vai poder usar o recurso da medicina se ele buscar o médico. Sim. O câncer de próstata, ele é mais hereditário ou a causa maior é problema de disciplina mesmo, de alimentos? Com raras exceções, todos os tumores têm um comportamento hereditário. Câncer de intestino é mais comum em familiares que tiveram câncer de intestino. Câncer de mama em mulheres que têm familiares com câncer de mama. E próstata, a mesma coisa. Existem alguns fatores que agravam a chance de câncer. A obesidade é um deles. Eles fizeram um estudo comparando dois grupos. Um grupo que operou, fez cirurgia bariátrica e emagreceu, e o outro que não fez. No grupo que continuou com a obesidade, teve 3 vezes mais mortalidade por câncer do que aquele que fez a cirurgia. Então, existem fatores de risco. Se eu quiser dizer seu número 1 hoje, para quem está nos ouvindo, e disser assim, quero diminuir ao máximo a minha chance de ter câncer, o que tem que fazer? Não fumar. Com isso já ganhou muito tempo de vida. Não só de câncer, como também de infarto, de aterosclerose e outras consequências. Sim. Tá? Quero mais. Então vamos cuidar um pouco no carboidrato, vamos cuidar um pouco na gordura, diminuir a gordura, frituras. Muitos dizem assim, eu não fumo, mas toma aquele chimarrão com a erva bem defumada. Acaba absorvendo fumaça. Aí eu como churrasco, a parte de fora, que pega aquele sal ali, com gosto da fumaça, que pega, em vez de cortar transversal o espeto, corta longitudinal, de pé, assim, para pegar só a casquinha. Certo. Tá? Esse está comendo fumaça. Barbaridade. Aumenta também a chance. Que coisa, hein? E o câncer de intestino, doutor Madaloso? Como é que está isso? O câncer de intestino também tem hereditariedade. E a forma de prevenir o câncer é identificar lesões precursoras que em 90% das vezes são passíveis de serem detectadas através da colonoscopia. Ou seja, se as pessoas adotarem a rotina de fazer colonoscopia, elas vão diminuir para 10% a chance que hoje elas têm, diminui para 10% se elas fizerem a rotina de prevenção, que é a detecção precoce dos pólipos do intestino. Então tem como prevenir também. Sim. E as pessoas hoje, como é que está a medicina hoje no tratamento do câncer de intestino? As pessoas têm uma sobrevida ou até a cura? A cirurgia evoluiu. Bom, vamos pegar primeiro assim, a prevenção. A ressecção de pólipos e tumores precoces pode ser feito por endoscopia sem necessidade de uma cirurgia através do abdômen. Tá?
Considerando que precisa de cirurgia, existe a cirurgia laparoscópica do intestino, sem abrir a parede abdominal, uma mínima incisão só para tirar o tumor, se consegue fazer a cirurgia que uma vez tinha que abrir todo o abdômen. Então, evoluiu muito, e isso não só para o intestino, até eu vou propor trazer aqui o Dr. Daniel Navarini, que trabalha junto conosco lá, que ele faz cirurgia avançada laparoscópica do câncer gastrointestinal. São cirurgias enormes. Ele fez, a semana passada, uma cirurgia de esôfago, num tumor de esôfago, que ele fez sem abrir a barriga. Antes tinha que abrir a barriga, o tórax e o pescoço. E agora ele não abriu nada e faz por laparoscopia e tira o tumor avançado com uma boa perspectiva. Então evoluiu muito isso. Então nós podemos trazer... A gente tem quantos metros de intestino, doutor? De intestino delgado em torno de 5 a 7 e mais 1,80 de cólon, de intestino grosso. A gente tem 7 metros de intestino? Mas o que dá câncer é o intestino grosso, que é cerca de 1,80. O delgado dificilmente dá. Olha só. Interessante isso, hein? Por isso tem que estudar o intestino grosso, porque a gente investiga o intestino grosso. O ouvinte pergunta: tireoide que emagrece e tireoide que engorda? A tireoide... eu entendi a pergunta dele. É o seguinte: existem pessoas que têm problema de tireoide e emagrecem. Existem pessoas que têm problema de tireoide que engordam. Como é que pode? Mesmo uns emagrecem, outros engordam. Acontece que a tireoide produz um hormônio que ele tem o efeito de acelerar o corpo. E esse hormônio da tireoide, ele faz com que a pessoa, quando ele produz muito hormônio, acelerando demais o corpo, sente mais calor, a energia fica mais intensa, mais nervoso, mais agitado, esse tende a emagrecer. Mas quando o hormônio da tireoide está baixo, ele fica desacelerado, fica mais lerdo, mais lento, mais sonolento, e aí tende a engordar. Tem um comportamento diverso, né? Quando falta hormônio, engorda. Quando sobra hormônio, emagrece. Sim. Olha só. Muito bem. Rádio Planalto, programa Obesidade Sem Máscara, né? Com o Dr. Carlos Augusto Madaloso, lá da Clínica Gastrobes, né? Conversando conosco aqui. Estava vendo uma pesquisa aí que a obesidade mórbida, 3,5% da população tem obesidade mórbida, né? E que cresce 7,5% ao ano. O problema da obesidade. Um horror. Sabe o que é isso? 7,5% ao ano. Imagina, hoje o sistema de saúde já está que não aguenta mais. Imagina, com esse 7% aumentando, quantos vão ter mais câncer para tratar, mais problema de obstrução coronariana, ter que pôr estente, mais diabetes, mais consequências? Como é que quem vai sustentar isso lá na frente? É uma preocupação no mundo todo, não é só do Brasil. Sim. Que coisa, hein? Impressionante. E por hábito errado, muito vem de hábito errado. Nós estamos tirando... perguntar para as crianças, quando foi uma criança de 10 anos, quando que tu subiu numa árvore pela última vez? Eu nunca subi. A maioria vai dizer, eu nunca subi. Dá para subir em árvore? Eles não têm vida ao ar livre. Dá para subir só através do computador, né? Tem um joguinho, ele sobe numa árvore, pula para o muro e faz tudo que nós fazíamos quando crianças, pessoalmente. E o senhor atribui isso, essa falta de exercício, à internet mesmo, essas novas tecnologias? A internet, a falta de segurança. As crianças não podem mais brincar na rua. Falta de ambientes públicos confiáveis, seguros. A falta de motivação dos pais. Antes os pais iam com as crianças numa praça, deixavam-as brincando, ficavam sentados, 2, 3 pais conversando, tomando chimarrão, e as crianças brincando ao ar livre. Hoje, os pais ficam no computador, no celular. Então, mas são consequências. E quando está em casa, quando está na rua brincando, não está comendo. Quando está em casa, na frente do computador, está comendo. Pois é. Então não é só a inatividade, como é a maior oferta alimentar
nesse momento, fica muito exposto ao alimento. Doutor Badaloso, eu vi dias atrás aí também que não, às vezes, fazer tanto exercício físico para emagrecer não adianta, porque ativaria certos hormônios que não permitiriam o emagrecimento ou controle de peso. Isso, o exercício sozinho não emagrece. O exercício apenas ele vai direcionar para onde a energia do alimento vai. Então, por exemplo, se eu não faço exercício, eu como uma pizza, eu não tenho que nutrir músculo. Então eu vou transformar em gordura. Agora, se eu faço muito exercício e como a pizza, eu vou nutrir o músculo. Posso até não perder peso, mas eu vou formar menos gordura. Então a ideia de que eu vou perder peso fazendo muito exercício, eu vou ganhar massa muscular, vou ter mais fome, vou estar mais saudável, mas posso não perder peso. Qual é o melhor tratamento para perder peso? Na verdade, todos têm se demonstrado insuficientes. Com uma exceção aqui, uma lá, mas se eu pegar a nível populacional, todos se mostram insuficientes. O que tem que fazer é mudar hábitos de vida. Se eu quiser evitar de ter obesos, eu tenho que ter ambientes que motivem as pessoas a não serem obesos. Sair ao ar livre, ter o hábito de fazer atividades com as crianças, com atividade física intensa. As crianças são estimuladas. Se elas não são estimuladas a fazer exercício, depois não vão mais fazer. E aí pergunta, mas o exercício não emagrece, mas ele evita de engordar. Depois que engordou, é difícil emagrecer com exercício. Mas uma atividade intensa vai fazer com que ganhe menos peso. Sim. O Antônio, maravilhosa colocação do Dr. Badaloso sobre criança não brincar mais em árvore, né? As pessoas ficam lembrando, né, dos diversos exercícios que faziam. Nadar num açude. Quantas crianças hoje, tu perguntar que foram nadar num açude? Minha infância era nadar no açude, ia na barragem e tudo. Pois é. Isso aí. Hoje tem nojo de ir num açude. É verdade. Não é água limpinha da piscina, mas então vai na piscina, nem na piscina, vamos. Isso. Temos que encerrar o programa aqui e já que estamos chegando às 10 horas da manhã, hoje lá em casa vai ter um belo carreteiro, um prato que eu gosto, então vou me preservar o estômago, vou ficar com fome para chegar ao meio-dia eu carregar naquela comida. O segredo é assim, serve quanto tu quiser e come a metade que dá certo. Aí é disso, né? Tá bem. 10 da manhã, doutor Badaloso, lá da Clínica Gastrobese, obrigado pela contribuição aqui no programa. Bom dia. Bom dia, obrigado. Vamos encerrando o nosso programa. Na sequência, o Comando Popular, aqui na Rádio Planalto, com o Christian Queiroz. Rádio Planalto. A notícia em primeiro lugar. No ar, destaque da hora. Após a volta do feriadão, Passo Fundo contabiliza 283 casos ativos de coronavírus. Houve a redução no total desde a sexta-feira, quando se chegou a 314 casos na cidade. Conforme os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia, o município registrou 8.161 casos positivos da Covid-19. Entre esses, 7.701 pacientes já estão recuperados. Estão hospitalizados 25 pacientes em UTI e 37 em leitos clínicos em função da doença. Deram negativo mais de 26 mil testes e 314 ainda aguardam por análise. Passo Fundo soma 177 óbitos por coronavírus. Em consequência da baixa cobertura da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite do estado,